Estamos começando agora um volume novo, o volume 26. Estudaremos a segunda Sihá da Parashá Beshalach do volume 26. Essa é uma Sihá maravilhosa, muito básica, muito importante para que todas as pessoas conheçam. Essa Parashá fala sobre Parashat Aman, a história do maná que caía dos céus, sobre a importância de ler esse trecho diariamente. E o mais importante, durante esse Sihá, o Rebbe explica qual a diferença entre emuná e bitachon, entre fé e confiança máxima em Hashem. Consta no Código de Leis, no Tur, que é bom ler Parashat Aman todos os dias. Parashat Aman é o trecho da Torá que descreve como que o maná, aquele pão celestial, caía diariamente para os judeus durante a travessia do deserto. Sobre isso vem o Beit Yosef, o Yosef Karo, e ele comenta sobre essa alahá do Tur, e ele explica qual é a razão dessa leitura, que deixa Yamin, para que a pessoa acreditasse, que a pessoa acredite que todos os seus mezonot, todos os seus alimentos, vêm para ele, be'ashgacha pratit, para a providência divina particular. Essa que é a ideia da leitura do Parashat Aman. E assim, tem vários legisladores que descrevem isso, e assim também o Alter Rebbe. O Alter Rebbe no Shulchan Aruch dele. E veremos hoje que existem uma Adura Kama e uma Adura Teniana. A primeira versão e a última versão, a segunda versão do Alter Rebbe no Shulchan Aruch dele. Então, no Adura Kama, na primeira versão, o Alter Rebbe ele escreve e ele copia o que o Tur escreveu com a explicação do Beit Yosef, que é a ideia que falamos que a pessoa acredite que todos os seus mezonot vêm be'ashgacha. E o Alter Rebbe ele acrescenta o seguinte, baseado na explicação do Levush, Sheken Hayabaman, que assim era no maná, que Hashem ele supervisionava, ele risguia para dar para cada pessoa Omer Lagulgolet, uma medida igual por cabeça. A medida se chamava Omer, para cada pessoa da sua família, dependendo de quantas pessoas tem naquela casa, naquela família. Então era isso a quantia de maná que caía para cada pessoa. E a Torá descreve que vai a modo ba Omer, que eles foram fazer a medição de quanto Omer caiu para cada pessoa, porque uns foram lá gulosos e pegaram muito e outros pegaram menos. Na prática, Lo Edif Amarbe, aquele que pegou muito não teve a mais, e aquele que pegou pouco, ele não ganhou a menos. Que isso representa essa Hashgacha, essa supervisão máxima divina. Depois, numa Adura Teniana, depois o Alter Rebbe escreve na outra versão, não sei se a tradução correta é versão, mas na outra Madurá, quando ele escreveu depois, ele modifica um pouquinho essa ideia. E ao invés de trazer a razão que o Beit Yosef ele trouxe, que é para trazer emuná, fala o Parashat Aman, livtor ba'Hashem. O Parashat Aman é para a pessoa ter mais bitachon, segurança máxima, confiança máxima em Hashem, que ele dá para a pessoa o pão diariamente, o quanto que ele precisa. Então aqui, essa mudança da linguagem do Alter Rebbe não é uma muda, mas ele mudou aqui, modificou em dois detalhes. Apesar que normalmente nessa segunda Mahadurá, nessa segunda versão, o Alter Rebbe ele mais conciso, ele mais resumido nas suas palavras, que assim tem em alguns lugares, mas aqui ele acabou modificando dois detalhes muito importantes. Ao invés de falar Sheyamin, ele fala Livtor. Ao invés de falar acreditar, emuná, ele fala que o propósito do maná é de trazer bitachon, que é uma diferença muito importante. Número 2, ele omite o que ele trouxe antes, que era Omer Lagulgolet, que era essa medida de Omer por cabeça de cada pessoa da família, que é essa ideia da Ashgacha Pratit, mas aí ele só coloca uma palavrinha, ele fala Devar Yom Biyomó, cada coisa no seu dia, cada dia e dia caiu. Quer dizer, esse é o fato que Hashem ele deu para cada um aquilo que ele precisava diariamente, isso deve despertar e trazer na pessoa mais bitachon em Hashem, mais confiança em Hashem. E aparentemente esses dois detalhes, um depende do outro. Se você me fala que toda a ideia do maná é emuná, qual é a emuná? Que Hashem ele supervisiona para cada pessoa
E ele dá para cada um, Omer Lagulgolet, essa medida por cabeça de cada pessoa da família. E aquele que ganhou mais, pegou mais, não ganhou mais. E o que pegou menos, não saiu perdendo. Então isso acaba fortalecendo a emuná do Bnei Israel. Que o seu mesonot, ou seja, a sua parnassá, o seu sustento, não vem pelo seu esforço particular, e sim, Be'ashgacha Elioná, pela supervisão divina. Como que a Torá descreve claramente, Hamachilcha man bamidbar, que Hashem ele te alimentou o maná no deserto. Que o fato é que aquele que foi lá e pegou mais, não ganhou mais, e aquele que pegou menos, não saiu perdendo. Que isso significa a ideia da emuná, a ideia que Hashem ele supervisiona e se preocupa com cada pessoa, e ele dá a parnassá para cada pessoa e pessoa. Agora tem outro ponto, que o maná ele fortalece o bitachon. Não somente acreditar que a sua parnassá, a sua comida vem de Hashem, mas bitachon significa que a pessoa ela se apoia, ela se joga totalmente em Deus. Que Hashem, ele com certeza vai me sustentar, vai trazer o meu mazon, a minha comida. E essa ideia do bitachon, nós aprendemos do fato que Hashem, ele deu dia a dia. Todo santo dia, ele deu maná para o Bnei Israel. De uma forma constante. De tal maneira que a pessoa ela se apoiou totalmente em Deus, sem nenhuma preocupação, porque ele sabia que amanhã de manhã o pãozinho vai estar na frente da casa dele. E ele não tinha que se preocupar. E isso que aconteceu durante 40 anos. Eles não somente acreditavam, eles tinham um bitachon, uma segurança máxima e absoluta que Hashem ele vai trazer e dar aquilo que eles precisam. E a grande pergunta é, por que na primeira vez o Alter Rebbe ele coloca a ideia de emuná, e na segunda vez ele coloca a ideia do bitachon. E aparentemente haveria uma nafkamina la halachá, uma divergência na halachá, na prática, na lei prática, se você fala que a ideia do maná é emuná ou que a ideia do maná é bitachon. Qual seria a diferença na prática, na halachá? Uma das diferenças seria a seguinte ideia. Qual a diferença entre emuná e bitachon? Emuná é algo tmidi, algo constante, porque está posto na cabeça da pessoa que acredita, da pessoa que tem emuná, ele acredita que assim é, ele acredita em Hashem. Então para ele é claro e constante, mesmo que agora, nesse momento, eu não preciso expressar, sentir a minha emuná, mesmo naquele momento a pessoa ela continua acreditando. Mas por outro lado, essa emuná, ela é maquifa, ela é superficial. Porque em certas situações a pessoa ela pode ser hipócrita. Ela acredita, mas ela rouba, como a fé do ladrão, que antes de roubar, que o ladrão, antes de assaltar, ele reza para Deus. Então, emuná é algo constante, mas por outro lado é algo mais superficial. Por exemplo, a pessoa ela acredita que todo o seu sustento vem de Deus. Então a pessoa que tem esse tipo de fé, de emuná, não significa que só na hora que ele está trabalhando ele acredita em Hashem. Não. Constantemente, o tempo todo. Para ele é óbvio e claro que é Hashem que traz para ele o sustento dele. Agora, a ideia de bitachon já é diferente. A segurança total e a pessoa se apoiar totalmente em Hashem, sobre a sua parnassá, não é um sentimento constante, é um sentimento que a pessoa ela desperta no momento necessário, na hora que ele precisa. No momento que a pessoa está trabalhando para receber a sua parnassá, ele tem bitachon em Hashem, ele tem fé em Hashem, uberach Hashem, elokecha bechol asher taseh. Ele tem bitachon, segurança total, que Hashem ele vai te abençoar em tudo aquilo que você fizer. Que com certeza Hashem ele vai abençoar as minhas ações, aquele meu trabalho que eu fizer, de uma forma que vai me trazer parnassá. Ou seja, emuná é algo constante, mas é algo mais superficial, mais fraco. Bitachon é uma esperança, segurança total, segura em Hashem, mas é só nos momentos de grande necessidade. Ou no momento que a pessoa está em apuros, está sofrendo, beitzará, que ele não vê nenhuma saída natural dessa situação. Ele não tem como sair dessa situação que ele está tão complexo, que está tão complicada. Então essa pessoa que tem bitachon, ela não vai
ter desespero e abandonar tudo e vai falar, me'ain yavo ezri, da onde que vai vir a salvação? Ele não vai pensar dessa maneira, mas ele vai ter certeza e absoluta, boteach b'Hashem, bitachon Hashem, que ele é o balabait, ele é o dono da natureza, e Hashem ele consegue mudar e transformar a natureza. Leshanot ateva, com certeza Hashem ele vai me ajudar. Ezri me'im Hashem você chama em várias, a minha ajuda vem de Hashem, que criou os céus e a terra. Mais ainda, bitachon, o fato que a pessoa ela tem bitachon, isso é o que atrai a sua salvação de Hashem. É isso que vai concretizar todas os seus pedidos e necessidades. Quer dizer, o bitachon é o kli. O bitachon é o recipiente, é o que desperta a brachá e a brachá de Hashem, a salvação de Hashem. E essa aqui é uma das explicações sobre bitachon. Porque podemos questionar, vamos entender um pouquinho melhor o que quer dizer bitachon. O que significa bitachon? Bitachon significa que um judeu ele tem bitachon total em Hashem, que Hashem vai ser bondoso comigo de uma forma visível e revelada. Tudo aquilo que eu estou precisando, ele vai salvar o enfermo, vai trazer dinheiro, vai engravidar a mulher estéril, vai trazer um shidduch e assim por diante. Nas piores situações, eu me apoio com certeza que Hashem ele vai ser bondoso de uma forma visível. Quer dizer, a gente sabe que tudo que acontece é para o bem, então com certeza se alguma coisa ruim aconteceu, Hashem ele sabe por que é bom essa coisa que aconteceu, mas isso é a visão divina. Mas a pessoa, ela enxerga diferente. Ela tem um bitachon que ele vai conseguir enxergar claramente porque isso é bom para ele. Que na prática vai ser bom. Isso significa bitachon. Como que a Gemara fala? A pessoa não sofre sem ter um pecado, sem ter alguma transgressão. Isso daqui não está escrito na Sikha, mas é o que eu estudei hoje na Gemara sobre isso. Mas com certeza tudo que vem de cima é bom. Mas não é isso que eu estou acreditando. Bitachon não significa falar, é bom isso que eu estou sofrendo. Bitachon significa que eu tenho certeza absoluta que Hashem vai me tirar dessa desgraça. E a pergunta é, o fato que a pessoa ela se encontra, Deus nos livre, nessa tsura, nessa situação de apuro, nesse sofrimento, pode ser que a pessoa pecou, não se comportou adequadamente. E por isso ele merece. Ele merece esse castigo, como a Gemara fala em Shabbat, Daf Nun Hei Amud Beit, que em Isurim Belovan, não existe sofrimento sem pecado. Então qual é toda a lógica e a base desse bitachon? Eu tenho um bitachon gamur e verdadeiro, sem sombra de dúvida, a tal ponto que eu vou estar totalmente tranquilo, que essa que é a base do bitachon, que ele está tão tranquilo e não se preocupa com nada. Está pegando fogo. Mas ele está tranquilo, porque Hashem com certeza vai me salvar. Que Hashem, ele seguramente não vai me castigar, vai fazer o bem e vai me fazer o bem de uma forma betova nereva nigle, visível e revelada. Qual é a lógica? Quem te disse que você pode se apoiar dessa maneira? Se a pessoa está sofrendo porque Hashem ele queria que ele sofresse, vai ser bom, mas na prática ele tem que sofrer. Não. Vem bitachon e fala, a pessoa ela não pode pensar dessa forma, só de uma forma positiva, segurança total e absoluta que Hashem ele vai te salvar? Qual é a base de tudo isso? O Rebbe explica o seguinte, no momento que a pessoa ela expressa um bitachon gamur em Hashem, e para ele é bipshitut, é óbvio, é simples, que Hashem ele vai ser bondoso com ele de uma bondade visível e revelada. Apesar que isso não combina com os cálculos naturais e a situação natural que está acontecendo, a emuná, o bitachon dele, essa segurança total e absoluta que a pessoa tem em Hashem. Quando a gente fala no Teilim 55, Hashlecha Hashem, Ehavecha, Vehu Yichalkelecha, jogue no colo de Hashem todas as suas esperanças, o teu bitachon total para Hashem. Então, isso é a alavanca, é isso que transmite lá de cima que Hashem ele vai se comportar com ele da mesma moeda. Já que eu confio totalmente em Hashem, Hashem ele vai se comportar dessa mesma maneira. Porque é isso que a Torá ela nos ensina e faz um psak halachá, que o comportamento de Akadosh Baruch Hu é Meitiv betov anerev nigle, que ele faz bondade de uma forma visível e revelada, independente ou sem enxergar bichlal todos os resbonot, cálculos, se merece, não merece, se vai acontecer, não vai acontecer, Hashem, ele vai fazer dessa maneira. Como que está escrito no Igeret HaKodesh, no Igrot Kodesh, no Tanya, no Igeret HaKodesh, o Bemunazu,
com essa emuná, be'emet, de verdade, nascer a kol tov gam begalui, vai fazer que tudo vai ser bom reveladamente. Que isso vem por causa da emuná e do bitachon dele. Então, sendo que o comportamento de Akadosh Baruch Hu é midah keneged midah, então a pessoa ela já tem um bitachon total milekatrila, desde o início, retroativamente, desde o começo, que vai ser bom. Como que um outro livro, cada Kemach, ele fala o seguinte, que a ideia do bitachon é libo chazak bebitchono keilu hivticho Hashem itbarech. O coração dele é tão forte no bitachon em Hashem, como se Hashem tivesse garantido para ele que tudo vai dar certo. Isso significa bitachon. E é conhecido, tem a Sikha famosíssima, que é a Sikha que também fala muito sobre bitachon, do Likutei Sichot, Chelek Lamed Vav, que é sobre a Parashá Shemot, que é uma sikha maravilhosa, que explica toda a ideia de bitachon. Mas aqui o Rebbe explica de uma forma um pouquinho diferente do que ele explica naquela sikha do Chelek Lamed Vav, que se Deus quiser, daqui a alguns anos, vamos chegar naquela sikha. Então daqui nós entendemos que a ideia de bitachon, qual que é o midata bitachon? Midá, o atributo, o comportamento de bitachon. Ou seja, o despertar dessa midá, isso tem a ver com bakashat sarachav, pedir as suas necessidades. Quando a pessoa ela está dedicada, ela está envolvida em ganhar aquilo que ele está precisando, que ele está tão precisando. Ele precisa de saúde, dinheiro, filhos, mulher, o que ele precisar. Então essa pessoa vai ter um bitachon total em Hashem. Que Hashem vai concretizar o meu pedido, aquilo que eu preciso. Então agora nós entendemos a ideia de ler diariamente Parashat Haman, de ler o trecho do Man todo dia. Isso vai despertar na pessoa a ideia livtoar ba Hashem, de ter bitachon em Hashem. Então, se a ideia do Parashat Haman é para despertar o bitachon em Hashem, então precisamos aqui notar 2 pontos importantes. Que isso deveria ser lido somente durante a semana, mas não no Shabat. Porque no Shabat a pessoa ela não pede as suas necessidades particulares, que assim era no Maná. O próprio Maná também não chegava no Shabat, apesar que chegava diariamente, mas na sexta-feira chegava em dobro, mas para que a pessoa não se preocupasse. Então não deveria pedir, então se assim não deveríamos ler o Parashat Haman no dia do Shabat. Mas ainda mesmo durante a semana a pessoa deveria ler, não no começo da reza, ele deveria ler depois, que assim é bakashat tzarachav, os pedidos, como que é a ordem da tefilá. Yesader Adam Shevachosh Elakadosh Baruch Hu v'achar yitpalel. Primeiro ele louva Hashem, faz o Shevach de Hashem e depois ele vai rezar, fazer os seus pedidos particulares. Que assim é em vários Sidurim, que em vários Sidurim, várias versões de Sidurim, como Sidur de Yavet, Savotat Israel e etc., que eles colocaram para Parashat Haman depois da tefilá, ou com outros pedidos de Parnassá. Agora, se a ideia do maná é a ideia de emuná, que deixa yamin, que a pessoa acredite que tem ashgaha pratit. Então, se é emuná, ele pode pedir mesmo no Shabat. Ele pode pedir antes da sua tefilá, porque ele está louvando Hashem, ele está acreditando em Hashem. E pronto, porque se é só uma questão de emuná, então isso é algo constante todos os dias, mesmo no Shabat, e é um louvor. Então ele pode fazer isso aqui também, no início, no começo da sua tefilá. Mas a pergunta fica que, de acordo com a segunda versão, que o Alter Rebbe escreve que é Livtor Bashem, para fazer Bitachon Hashem, fala o Alter Rebbe, nesse mesmo trecho, Tov Lomar Bechol Yom, todos os dias ler o Parashat Haman. Todos os dias, significa mesmo no Shabat. Mas baseado no que eu falei antes, não deveria ler no Shabat se é a ideia de Bitachon. E mais ainda, o fato que ele escreve que você tem que ler mesmo durante a semana, então aparentemente qual a diferença entre a primeira versão do Alter Rebbe e a segunda versão lá no Shulchan Aruch? A diferença é o tam, a razão que a pessoa ela vai falar, a razão que a pessoa deve ler o Parashat Haman. Mas na prática não vai ter nenhuma diferença, nenhuma limitação de quando que ele vai falar ou não vai falar. Então a pergunta é, qual a diferença entre a primeira versão do Alter Rebbe sobre Parashat Haman e a segunda versão do Alter Rebbe? Então, para entendermos isso, vamos trazer uma coisa super interessante que o Zohar da nossa Parashá descreve. Ele traz o comportamento do Rabi Eisa Saba, um grande sábio que chamava Rabi Eisa Saba. Outras versões dizem que era Rabi Eiba Saba ou Rav Hamnuna Saba, mas de qualquer forma era esse grande sábio que quando ele ia comer
ele ia preparar a sua refeição, antes de preparar a comida dele, ele virava para Hashem e pedia para Hashem comida. Ele falava, Lonatkin Seudata, eu não vou preparar a minha refeição antes que Hashem me dê. Ou seja, estou pedindo que Hashem me dê comida. Quando Hashem me dê comida, eu vou comer a minha refeição. Assim que ele falava diariamente. E a pergunta é, um minutinho só, a comida dele, que ele estava para preparar a sua refeição, a comida já estava na casa dele, já estava na cozinha, já estava na sua posse. Só faltava colocar no fogo, preparar a comida até o final. Então, o que significa ele vai pedir para Hashem que Hashem me dê a comida? Quer dizer que Hashem vai me dar a comida? Ele já tem a comida. Não é que ele é um pobre que não tem comida em casa. Ele já tem a comida em casa, já está na geladeira. Não tinha geladeira na época. A comida já estava pronta. Só faltava só alguns ingredientes. Então que história é essa que ele está pedindo para Hashem? E para entendermos isso, vamos trazer uma história super conhecida sobre Yosef Atzadik. Yosef, ele estava na prisão. E ele estava lá com o copeiro e com o padeiro e etc. E quando finalmente o copeiro foi salvo, graças à explicação do Yosef sobre o sonho que ele seria salvo, então o Yosef ele vira para o copeiro e ele fala, Veizkartani el Paró, por favor, mencione meu nome para o faraó. Olha, tem uma pessoa que está na prisão, ele não mereceria estar na prisão, se você puder tirar ele. Me lembre, ele só fala isso, por favor, me lembre perante o faraó. Fala nossos sábios, Yosef nenash, Yosef ele foi punido pelo fato que ele pediu para o copeiro, o ministro do vinho, Veizkartani el Paró. Ele só pediu para ele lembrar o nome dele para o faraó. Ele foi punido, que ele ficou acho que mais 2 anos na prisão por causa disso. Vem o Rabbeinu Bachye e ele fala o seguinte, Chaz v'shalom sheitlei Yosef atzadik bitchono besar hamashkin. Chaz v'shalom que o Yosef ele apoie o seu bitachon no copeiro. Ele deveria ter apoiado somente em Hashem. Só que a sua kavaná era que Hashem providenciou o Saramashkin na frente dele, junto com ele na prisão, para que por intermédio dele o milagre iria acontecer. Isso que foi a intenção do Yosef. Hashem que colocou aqui esse ministro para que eu usasse ele como um link para que o faraó me salvasse. Por que então Yosef ele foi punido? Lefiche bikesh sibá besaramashkin. Que ele pediu uma causa no copeiro. Quer dizer, ele usou ele como causa, que talvez, por intermédio dele, vai vir a salvação. Falo, Rabbeinu Bachye, en raui la tzadikim levakesh sibá. Os tzadikim não é correto que eles peçam sibá, causas. E por isso que ele foi punido. Que ayalo livtor ba'akadosh baruch hu levador, ele deveria ter acreditado 1000% em Akadosh Baruch Hu. Que ele é o dono de todas as causas e consequências. Bala sibot kulam. E Hashem vai fazer a causa sem que você peça. Isso que é um tzadik. Um tzadik nesse calibre, ele deveria se apoiar 100% em Hashem, sem pedir que ninguém ajude por ele. Assim que fala Rabbeinu Bachye. Então muitos dos Rebbeim na Hassidut, eles questionam, baseado no que está escrito no Chovat HaLevavot, naquele livro que fala muito sobre Shara Bitachon, sobre Bitachon e Hashem, que tem um Chiyuv lá sog besibot. A pessoa precisa ter sibot, causas. E eles trazem várias razões para isso. Então qual o problema que Yosef ele procurou alguma causa, que ele tentou usar o copeiro como uma alavanca para a sua salvação? A sua esperança era só Deus. E a pessoa sim tem que trabalhar, sim tem que ter sibot. Então qual foi o problema dele aqui? E eles explicam o seguinte, que existem 2 maneiras, 2 níveis de bitachon. O primeiro nível de bitachon é seguindo os caminhos da natureza, e o segundo é não seguindo os caminhos da natureza. O que significa? Quando a pessoa ela percebe que o comportamento divino com ele é de uma forma que nimshachim advarim al pi teva, que as coisas estão rolando, estão seguindo de uma forma natural, o Seider da natureza, que isso seria a ideia do Ora Memale, a luz de Hashem que preenche os mundos. Então, se Hashem está se comportando comigo de uma forma natural, eu preciso também fazer e usar ferramentas naturais, porque a luz de cima vai vir baseado nas vestimentas naturais. Então, eu também tenho que me comportar de uma forma totalmente natural. Agora, no momento
momento que a pessoa percebe que as brachot, as luzes e as transmissões que vêm lá de cima não estão vindo de uma forma natural, que isso seria pelo Ora Sovev Kololamim, a luz que envolve todos os mundos. Então esse tipo de pessoa, ele tem que ter um nível de bitachon muito, muito mais elevado. Ele tem que se apoiar e se julgar totalmente no comportamento de Hashem e de não fazer nada, somente ter um bitachon total em Hashem, que com certeza Hashem vai ajudar e ele vai ser a causa e ele que vai trazer tudo aquilo que ele precisa. Como que a gente fala, Tov lachasod ba'Hashem mibitoach ba'adam. É melhor você se apoiar em Hashem do que você apoiar no homem. E numa situação como essa, a gente não fala, você não pode se apoiar em milagres, porque totalmente a situação aqui é fora da natureza. Então eu só posso me apoiar em milagres. Então Yosef Atzadik, que a vida dele era constantemente um trabalho, uma situação totalmente além da natureza. Olha só o que ele fez no Egito, a vida dele era totalmente sobrenatural. Então ele também precisava se comportar elas por elas, de ter um bitachon total somente a Hashem e não usar nenhum caminho natural, não se apoiar em nenhum momento, nem mesmo nessa sibá, nessa causa do fato que o copeiro estava na frente dele. E foi um pecado. E por isso que ele foi punido, que ele ficou lá mais 2 anos na prisão. E a diferença entre esses 2 caminhos de bitachon é também na hora que a pessoa sim está fazendo um kli, uma ferramenta, um recipiente do trabalho próprio. De acordo com a primeira maneira, que a luz de cima vem de uma forma natural. Então a pessoa também tem que fazer kelim naturais. Então a pessoa ela tem que fazer um kli. Então já que a luz de cima vem al pi derech hateva, então quer dizer, a natureza e os caminhos da natureza sim ocupam o espaço. Então eu preciso também seguir os caminhos naturais. Falar com o médico, fazer negócios, mexer com dinheiro, fazer aquilo que eu preciso fazer para você trazer essa brachá naquilo que você precisa, nos caminhos naturais. Agora, no momento que a pessoa está no nível mais elevado de bitachon, que ele não precisa fazer nada somente, além de ter bitachon total em Hashem, então os caminhos da natureza, bichlal, não ocupam espaço para essa pessoa. E ele nem precisa ir atrás de razões e ferramentas para trazer esse milagre, porque o milagre é totalmente sobrenatural. Então, mesmo numa situação que sim tem razões, sim existe uma ferramenta que eu poderia estar usando, a minha lojinha, eu tenho minha lojinha, eu tenho meu médico, mas se eu usar essa ferramenta natural, eu não vou estar mais próximo da minha salvação, de alguém que não usar essa ferramenta, porque já que é algo totalmente sobrenatural, então você fazer ou não fazer não faz nenhuma diferença. Porque essa razão e essa ferramenta, esse clique que ele está usando, não ocupa espaço bichlal para essa pessoa. Essa pessoa precisa acreditar e enxergar que tudo vem diretamente de Akadosh Baruch Hu. Então mesmo a razão e mesmo a ferramenta e os recipientes que a pessoa ela vai ter, isso Hashem que está criando para ele. Não sou eu que estou criando as ferramentas. Como a frase diz, Vehu echal kelecha, no Salmo 55, no Pada Beshalom, Vehu echal kelecha, Hashem ele vai te sustentar, significa kli. Se a pessoa não tem kli, se a pessoa não tem kelim, os recipientes, Hu echal kelecha, Hashem, ele vai criar os kelim para você. E essa que era a vida do Rabbi Yossi Saba. Ele falava, eu não vou preparar a minha comida enquanto que Hashem não me dê a minha comida. Porque Rabbi Yossi Saba, ele estava no nível máximo de bitachon, que ele enxergava em tudo que ele fazia, que isso não é eu estou preparando a comida, eu estou ganhando. É totalmente um presente de Hashem. Então mesmo no momento que ele está preparando a comida na casa dele, e a comida já estava na frente dele, ele sentia que isso aqui não é a comida dele, que ele está pegando e ele está preparando essa comida. Não. Tetiyahiv mi beimalka vai vir, vai ser um presente diretamente de Hashem. Hashem agora, nesse momento, está me dando esse presente, essa comida. Então agora eu preciso pirar para Hashem. Hashem, por favor, me dê comida. Como se ele nem tivesse comida na geladeira, na comida na frente dele. Porque isso que era a vida dele, essa que era a emuná, o bitachon total e absoluto que ele tinha em Hashem. Com isso conseguimos entender também mais um ponto no comportamento do Rabbi Yossi Saba,
aquele que antes de preparar a comida, ele pedia para Hashem que desse a comida para ele. Porque pela linguagem do Zohar, lo itkin seudata bechol yoma, ele não preparava a sua comida todos os dias antes de pedir para Hashem. Então, aparentemente, significa que todos os dias, inclusive no Shabat. E como pode ser isso? Shabat é um dia que você não pode pedir os seus pedidos particulares. Então, como pode ser que o Rabi Yossi Saba ele pedia comida mesmo no Shabat? Deveria ser proibido. Mas baseado no que explicamos antes, nós conseguimos entender isso facilmente. Qual pedido de necessidades particulares, pedidos particulares, não podem ser feitos no Shabat? Quando que a pessoa está pensando em si, na sua pessoa, na sua metziut, no seu dinheiro, nas suas necessidades, naquilo que falta para ele. Mas o Rabi Yossi Saba, que a sua tefilá veio porque que a sua metziut, a sua vida, nem ocupava espaço, não era tofes makom, a tal ponto que ele sentia que cada passo, ponto e vírgula da sua vida, tudo depende somente, unicamente da Kadosh Baruch Hu. Como que o Zohar, ele explica ali que esse tipo de comportamento do Rabi Yossi Saba é o que fala no Teilim, no final do Teilim, aqueles que aguardam, que almejam a bondade de Hashem, que eles aguardam e almejam todo dia e dia para pedir o mezonot de Akadosh Baruch Hu. Quer dizer que esse tipo de tefilá é somente a ideia de me'achalim lechasdo, que eles almejam a bondade de Hashem, que eles sentem que tudo vem somente pelo chesed de Akadosh Baruch Hu. E esse tipo de tefilá pode ser feito até mesmo no Shabat, porque ele não está pedindo as suas necessidades, a sua comida, aquilo que ele precisa, e sim, por Hashem, a bondade de Hashem. E Rebbe conclui falando, apesar que esse comportamento do Rabi Yossi Saba não é algo shavel lechol nefesh, não é algo igual para qualquer pessoa, e não é uma receita popular, mas de qualquer maneira, efes katseio, um pedacinho, um pouquinho disso, um resquício dessa ideia é shayar para cada pessoa e pessoa, pelo menos de vez em quando, em momentos específicos. Talvez poderemos explicar que essa diferença entre os dias da semana e o dia do Shabat. Durante os 6 dias da semana, quando a pessoa ela está seguindo o Shulchan Aruch, que ele tem que trabalhar, e ele tem que fazer da forma correta, e fazer a sua parnassá, e comprar e vender, e etc. Então, qual é o bitachon que a pessoa ela tem? Que ela está procurando as suas ferramentas e as razões e as causas para que ele possa ganhar o seu dinheiro. Então, essa pessoa ela não pode rezar de uma forma totalmente sobrenatural e aguardar que seja aquele nível máximo de bitachon. Não, ele tem que seguir os caminhos naturais, seguir o Shulchan Aruch. Mas quando chega o dia do Shabat, não é um dia de massé, não é um dia de ações físicas, não pode trabalhar. Por quê? Porque o judeu ele está acima de melachá no Shabat. Então, nesse dia, a pessoa deve ter pelo menos algo parecido com esse bitachon do Rabi Yossi Saba. Um nível mais elevado e supremo de bitachon, que eles aguardam a salvação e o chesed de Akadosh Baruch Hu. Então isso no Shabat a pessoa pode viver dessa maneira. E com isso entendemos também, podemos explicar a diferença entre a primeira parte do Shulchan Aruch do Alter Rebbe e a segunda parte do Shulchan Aruch, sobre a ideia da leitura do Parashat Aman. Numa Dura Kama, na primeira versão o Alter Rebbe, ele escreveu baseado na Gemara e nos Poskim, na parte Nigle. Então, sendo que o conceito de bitachon simples, baseado no Nigle, na Gemara, a pessoa ela tem que ainda fazer o seu kli, tem que usar as suas ferramentas para que a pessoa realmente acredite que a parnassá dele vem de Akadosh Baruch Hu. Tá? Por isso que ali ele enfatiza a ideia da emuná, sheyamin, que a pessoa ela acredite que os seus mezonot, que o seu sustento vem de Akadosh Baruch Hu. Então, nesse momento, nessa parte do Shulchan Aruch, o Alter Rebbe não poderia falar, olha, que a ideia do maná é para ter bitachon. Porque se fosse por bitachon, seria só durante a semana, e só depois da tefilá, depois que ele já fez os seus pedidos. Por isso que aqui, nesse momento, ele fala, não, a ideia de Parashat Aman é para ter emuná. Quando vem na segunda parte do Shulchan Aruch, na Madura Tanyana, que ali
ele se baseia nos Mekubalim, nos cabalistas, nas explicações da Kabbalah, do Arizal e assim por diante. Então ali ele já modifica. Então ele já é uma segunda maneira de servir Hashem. É um nível mais elevado de servir Hashem, baseado na Kabbalah, na Hassidut, numa forma mais profunda. E por essa razão ali o Alter Rebbe escreve Livtoar Bashem, que todo o propósito de ler o Parashat Aman é para ter bitachon em Hashem todos os dias. Mas qual tipo de bitachon? Não o bitachon número 1, mas o bitachon mais elevado. Ameachalim lechasdo, que ele almeja, que ele aguarda a bondade de Hashem. Então essa leitura de Maná, do Parashat Aman, todos os dias, mesmo no Shabbat, mesmo antes da reza, porque não é um empecilho, que ele não está pensando em si, e sim o bitachon em Hashem, como explicamos antes. E o Rebbe explica aqui embaixo no rodapé, no finalzinho da Sikha, ele fala o seguinte, que o próprio Arizal não lia diariamente o Parashat Aman. E por isso que no Shulchan Aruch o Alter Rebbe escreveu Parashat Aman, na primeira parte, na segunda parte. Mas a gente sabe que no Sidur do Alter Rebbe, que é o Sidur que nós temos, é baseado é o Sidur do Alter Rebbe, ali no Sidur do Alter Rebbe, ele omitiu toda essa Parashat Aman, ele nem escreveu dentro do seu Sidur o Parashat Aman. E no Ora Torah, do segundo Rebbe, do Mittel Rebbe, ele fala o seguinte, Haitzalazé, qual que é a minha sugestão? Que a pessoa, ela diga Bechol Yom Ole Prakim Parashat Aman Bekavaná. Que a pessoa leia todo dia ou de vez em quando o Parashat Aman com uma boa Kavaná. Então isso que seria a sugestão prática, mas não é algo que está no Sidur, não é algo que o Arizal fazia, e não é algo que é muito orientado, mas na prática temos essa sugestão do Mittel Rebbe que as pessoas leiam todos os dias ou de quando essa Parashat Aman. Para quê? Para que ele tenha muito bitachon em Hashem, não somente emuná, mas que ele tenha o bitachon dessa forma máxima, como falamos aqui nessa Sikha, de uma forma tão maravilhosa.